Paz, galera, tudo bem? Tô no trabalho, então eu vou gravar um vídeo rapidinho, porque eu tô aqui meditando na Palavra de Deus, escutando algumas ministrações, e aí eu tenho pensado muito sobre santidade, sobre em quem nós somos perante a Deus, e sobre que o fim dos tempos está muito próximo, que Jesus já está de pé e Ele está vindo. Está muito claro que a ceifa do Senhor começou. Então, o que nós temos feito, né? Será que nós temos sido verdadeiros cristãos? Será que nós temos verdadeiramente buscado a Deus? Será que Jesus tem se agradado das nossas obras? Será que as nossas obras realmente são obras perante os olhos de Deus? Será que é isso mesmo que Deus quer da gente? Será que está tudo certo? E aí, a minha irmã fez um post agora de um versículo que eu gosto muito, que é Romanos 12:2, que diz: E não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, assim, não nos amoldar ao padrão desse mundo, não nos conformar com as coisas desse mundo, sabe? Nós temos vivido um cristianismo pregado, um evangelho falido, onde nós temos permitido que as coisas do mundo sejam lícitas, quando não são. As coisas não deixaram de ser pecado, muitas coisas continuam sendo pecado, mas a paixão pelo mundo tem trazido o mundo para dentro da igreja, tem nos afastado, tem esfriado aquilo que nós somos perante a Deus. Então, não nos conformar com esse mundo. A palavra é tão clara, sabe? E então eu acho que nós, como cristãos, devemos parar de viver uma hipocrisia, parar de viver uma mentira bíblica, parar de viver a nossa vontade e passar a viver a vontade de Deus. Porque aí, como a palavra diz, nós seremos capazes de experimentar e comprovar a boa vontade e perfeita vontade de Deus. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, parar de vender Jesus como se ele fosse uma mercadoria, parar de comercializar um evangelho que não existe e aprender a viver o verdadeiro evangelho de Deus, aprender a viver o verdadeiro evangelho da Bíblia, sabe? Porque os tempos estão acabando. Se Jesus voltar hoje, acho que nem metade da igreja vai. Acho que nem metade da igreja vai subir com ele. Então, o que nós temos buscado de verdade? Um evangelho de prosperidade, acreditar que se eu servir a Deus eu vou ser próspera, eu vou ter uma vida de abundância. E não é isso que o evangelho tem, essa não é a verdadeira essência do evangelho. O que eu tenho que buscar é servir a Deus para um dia conhecer Ele e juntar tesouros nos céus, porque as coisas desse mundo vão ficar, vai tudo acabar. Deixar de ter apego pelas coisas. A gente luta tanto para ter coisas nessa terra, a gente luta tanto para ter uma casa, para ter um carro, para andar bem vestido, que isso começa a tomar conta do nosso coração. Mas a palavra diz que onde está o seu coração, ali está o seu tesouro. Então vamos orar e pedir para o Senhor nos dar força, nos fortalecer a não nos apegar às coisas desse mundo, a não nos apegar a esse mundo, a não nos apegar às coisas terrenas. Nós não podemos amar o mundo, nós não podemos amar o mundo, amar somente o Senhor teu Deus, amar o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. E não é isso que nós temos visto. Então, meus amados, era isso que eu tinha que falar agora. Na verdade, eu estou no trabalho, estou no expediente, mas eu tenho pensado tanto nessa coisa de santidade, sabe? A gente se preocupa tanto em ser santo e não falar palavrão, não beber, não mentir, não roubar, não caluniar, mas a nossa verdadeira santidade está dentro do coração. E onde é que está o seu coração? O que é que você tem buscado? Onde é que estão os seus olhos? O que tem entrado pela janela da sua alma? Então,
assim como Jesus disse, vigiai e orai. Vigiai e orai, sabe? Jesus, quando ele estava lá no Getsemane, naquela batalha espiritual, a vontade de repente, de sair dali, de sair correndo, a vontade da carne, e a vontade de cumprir o chamado de Deus, a vontade do Espírito. E ali ele fala que eles tinham que orar para que não se enfraquecesse. E é isso que nós temos que fazer, orar, 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 e buscar a Deus até que nada mais importe. Buscar a Deus até que Jesus volte, buscar a Deus até que as coisas desse mundo não entrem mais no nosso coração. Buscar a Deus acima de todas as coisas. Buscar a Deus acima de tudo, de qualquer amor, de qualquer paixão. Amar a Deus acima de tudo, dos nossos filhos, do nosso esposo, porque assim como o Senhor dá, Ele tira. No livro de Jó, no capítulo 5, se eu não me engano, lá fala que Deus fere e Ele cura. Ele fere e Ele cura. Ele dá e Ele tira. Então nós temos que deixar de ter esse apego pelas coisas dessa terra, pela vaidade mundana, por parecer ser alguém, sendo que o que nós temos que ser é perante a Deus. O nosso coração tem que ser contrito. Não são as nossas atitudes, não é aquilo que a gente faz em público. É quem você é quando ninguém está te vendo. Quando ninguém está te vendo, quem você é? Será que você é um verdadeiro adorador? Eu quero ser uma verdadeira adoradora. Eu quero ser uma verdadeira adoradora. Eu quero que nada nessa vida tenha mais importância para mim do que Deus, do que esperar Jesus voltar. Eu tenho sido muito falha. Eu queria poder fazer muito mais. Eu queria conseguir buscar Deus muito mais, de uma forma muito mais intensa. E eu creio que eu vou chegar nesse nível, porque é o que o meu coração quer. Mas Deus, Ele conhece o nosso coração. E a palavra diz que Deus não resiste a um coração contrito e quebrantado. Então busque isso do Senhor. Sabe, a gente faz jejum por tanta coisa. A gente faz jejum porque a gente quer um emprego novo. A gente faz jejum porque a gente quer um carro novo. A gente faz jejum pela mudança no caráter do nosso marido. Por que a gente não faz um jejum para se aproximar de Deus, para mudar o nosso caráter, para que esse vaso seja quebrado? Então, em nome de Jesus, que nós possamos buscar a Deus acima de todas as coisas, fazer o ID do Senhor. O tempo está acabando. O tempo está acabando, as coisas desse mundo não estão importando mais. Jesus está voltando. Eu anseio pela volta do Senhor, mas eu não quero que as pessoas fiquem. Eu quero que as pessoas entendam quem Jesus é. Esse é o maior desejo do meu coração. Ver as pessoas entendendo a verdadeira essência do Evangelho. Ver as pessoas entendendo verdadeiramente quem é Deus, quem é Jesus, por que Ele morreu por nós. Ore a Deus. Eu tenho pedido todos os dias para o Senhor, para que esse amor que eu sinto por Ele nunca se esfrie. Nunca se esfrie. Nunca se esfrie, porque nós temos que adorar a Deus por quem Ele é, e não porque Ele pode nos dar. Então não se conforme com as coisas desse mundo, não se conforme, não se amolde. Faça a diferença. Seja verdadeiramente o sol, a luz do mundo, o sal da terra. Faça a diferença. Por onde você estiver, proclame o Evangelho de Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Garanta as pedrinhas em sua coroa. Garanta o seu galardão. Porque Deus é fiel. E a palavra dele se cumpre. E já está se cumprindo. Jesus está voltando. Era isso que eu tinha para compartilhar com vocês, pessoal. Eu precisava falar um pouco, desabafar. Porque eu fico ruminando isso o tempo todo. Tá queimando muito no meu coração. Então é isso. Deus abençoe. Um beijo. Fica com Deus. E
Eu prometo que virão mais vídeos, mas é que ultimamente tá tão corrido que eu não tô conseguindo gravar. Mas eu prometo que os vídeos serão semanais. Então compartilha aí com seus amigos, dá um like aqui no vídeo, quem gostou, e curta a página no Facebook, Diário da Mari. Amém? Abençoe mais vidas, ajude a proclamar o reino de Deus. Faça a sua parte. Vamos nos unir nisso. Amém? Um beijo. Fica com Deus.